Amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite. Chegando na área deste sábado com o noticiário completinho do Vasco. Pra você, vou te contar tudinho das últimas do Vascão e Grêmio, o duelo que completa a rodada deste domingo. Estamos aqui na casa dos 11.720 inscritos e peço que você me ajude a aumentar ainda mais esse número, viu? Quem sabe possamos chegar até o final deste ano aos 20 mil, né? Então, me ajude nessa, compartilhe esse vídeo, deixe o like e não deixe de se inscrever no canal. Bom, vamos então falar de Vasco. O elenco Cruz Maltino encerrou hoje pela manhã sua preparação visando o duelo contra o Grêmio neste domingo. A fim de diminuir o cansaço da viagem para Chapecó, a delegação embarcou no Galeão num voo fretado, até porque além do desgaste da viagem e do jogo em si, na próxima quarta-feira já tem jogo pela Copa do Brasil, lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, pelas oitavas de final. Por isso o time já retorna do domingo ao Rio, após esse confronto contra o Grêmio, para que possa na segunda iniciar as atividades preparatórias da semana. Diferente do Grêmio, que jogou na quinta, o Vasco teve uma semana livre de trabalho. Aliás, semana essa considerada super produtiva pela comissão técnica, porque permitiu ao técnico Rafael Paiva ajustar os erros cometidos na partida contra o Atlético Mineiro. Além disso, jogadores como Coutinho, Payet, Souza e Alex Teixeira conseguiram aprimorar ainda mais o lado físico e se colocarem à disposição do treinador. Por falar em Coutinho e Payet, essa foi a grande expectativa da semana. O torcedor não vê a hora de assistir aos dois atuando juntos. A boa notícia é de que eles foram relacionados para esse duelo de domingo. Principalmente o Payet, que havia ainda essa possibilidade de ficar de fora, né? Apesar que ele treinou bem durante a semana. Mas se vão atuar juntos, meus amigos, aí são outros 500. A princípio, Coutinho inicia como titular na vaga do Praxedes, que não viajou. O Payet, por ter ficado muito tempo, né, mais tempo ainda inativo, deve ser preservado para o segundo tempo. Ambos os jogadores já têm aí uma minutagem preparada para irem a campo. Rafael Paiva não quer mudar muito as características da sua equipe e por isso vê em Coutinho a peça ideal para entrar agora nessa engrenagem do meio-campo. Apesar dos retornos importantes, o Vasco terá uma baixa significativa. O atacante Adson está mesmo fora da partida. Ele, que vinha sendo titular do ataque, ao lado do Verratti, será preservado porque está com uma lesão muscular na coxa, um certo desconforto. A comissão técnica entende que o Adson é hoje peça importante e vai resguardá-lo para o próximo jogo, para essa lesão não se agravar. No seu lugar, a tendência é de que o colombiano Emerson Rodrigues seja o escolhido. Tem características de velocidade e o Vasco vai apostar muito na velocidade nesse jogo para poder aproveitar os descuidos do Grêmio de forma cirúrgica, trazer na bagagem os 3 pontos. E o Vasco tem na lista de relacionados novidades, viu? Uma delas, Souza, o veterano, fará sua estreia no Vasco e estará junto com os crias Coutinho e Alex Teixeira no grupo. Se vai entrar, só saberemos na hora, mas pode ser uma peça acionada aí na metade da segunda etapa, dependendo das circunstâncias da partida. As outras surpresas ficaram por conta das ausências do Praxedes, que eu já havia relatado antes, do Pablo Galdames, do Rossi e do Victor Luiz, que eram presenças constantes nas últimas listas de relacionados. Todos ao lado do Serginho e do Eric Marcos, ausentes por opção técnica. E como é a filosofia do novo treinador, o Vasco vai para a Arena Condá buscando a vitória, viu? Porém, somar pontos, ainda mais fora de casa, também é considerado algo interessante. E o Vasco precisa se recuperar do revés do último domingo. Uma preocupação que surgiu nas últimas horas e que eu falei ontem é com a questão da arbitragem, né? O Grêmio foi prejudicado contra o Corinthians, ficou na bronca e há um certo temor que a pressão em cima dos árbitros da partida aumente e, consequentemente, ocorram decisões equivocadas. Mas o Vasco vai tentar jogar na bola para superar todas essas adversidades. Se nada mudar de última hora, né? O provável Vasco que se desenha é o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Maicon, o Léo e o Lucas Piton, o Hugo Moura, Matheus Carvalho, o Coutinho. Lá na frente, Emerson Rodrigues, Verratti e David. Bom, e agora chegou a vez de falar do Grêmio, do enfurecido técnico Renato Gaúcho, que ainda segue cuspindo marimbondos após as falhas da arbitragem na partida contra o Corinthians. Mas quem vai passar para a gente todo o cenário gremista é o meu colega Thales Andrei, do canal Caju Tricolor.
Thales, conte pra gente como chega o Grêmio para esse duelo, meu amigo. Fala galera, tudo certo? Quem fala aqui é Thales Andrei, setorista do Grêmio. Um grande abraço para todo mundo desde já. Passando aqui para dar algumas informações desse Grêmio que vai enfrentar o Vasco amanhã, 7 horas da noite, lá na Arena Condá. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio que, em caso de vitória, pode deixar a zona do rebaixamento, dependendo de uma combinação de resultados, é claro. E para isso, o técnico Renato Portaluppi vai ter novidades no seu grupo de jogadores. A notícia negativa é a ausência de Jeromel, que levou o terceiro cartão amarelo no banco de reservas na partida contra o Corinthians e foi liberado para ficar em São Paulo, porque na quarta-feira o Grêmio já enfrenta o Corinthians em São Paulo pela Copa do Brasil. Então, como ele é paulista, a família dele tá lá, ele ficou lá tirando um tempinho com a sua família. Por outro lado, o volante Dodi, que foi poupado do jogo contra o Corinthians por conta de dores musculares, havia um risco de lesão importante do jogador, Renato tirou ele da lista e desta vez ele deve ser relacionado e inclusive tem boa perspectiva de começar a partida contra a equipe do Vasco. O Grêmio tem dois desfalques, né? O volante Felipe Carbajo e o atacante chileno Alexander Aravena, ambos ficaram em Porto Alegre e por conta de dificuldade de chegar em Chapecó, que vai ser o local do jogo, a tendência é de que eles não viajem e não sejam relacionados, encontram a delegação do Grêmio lá em São Paulo para o jogo de quarta-feira para a Copa do Brasil, tá? Então, desenhando aqui uma provável escalação do Grêmio, a gente tem o Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo. No meio de campo, o Renato testou no treino de hoje uma formação com Vila Sante, Dodi e Cristaldo no meio campo. E no ataque, um trio um pouco mais móvel, o Matias Arezzo, o centroavante uruguaio. A tendência é de que ele não comece o jogo como titular. Então o trio de ataque do Grêmio deve ser formado por Soteldo do lado esquerdo, Pavon do lado direito e o Edenilson atuando como um falso 9, tá? O Grêmio que vai praticamente pro tudo ou nada, é um jogo em casa, 18 mil ingressos vendidos, ingressos esgotados. O Grêmio vai tentar fazer um caldeirão, um alçapão na Arena Condá para ganhar desse Vasco, deixar a zona de rebaixamento, porque na quarta-feira, dia 31, tem jogo contra o Corinthians, depois no dia 7 tem o jogo da volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil e no dia 13 o Grêmio joga as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então o Grêmio quer fazer um sprint de resultados positivos, engatar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro para deixar a zona de rebaixamento, se afastar o máximo possível do Z4 e com isso conseguir focar nas competições de mata-mata. O Grêmio ainda não abriu mão de nenhuma competição e o discurso interno do Grêmio é que de fato dá para brigar por elas. Mas para isso precisa estar com uma situação mais tranquila no Brasileirão, tá bom? Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau! Valeu demais, meu amigo. Como vocês podem ver, vai ser jogo duríssimo. O Grêmio tem chance de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada, dependendo dos outros resultados, e vai partir com tudo para cima do Vasco em busca desses 3 pontos. E o Vasco, por sua vez, precisa se recuperar da última derrota. E vencendo, pega um elevador e sobe mais posições. E aí, quais as suas expectativas para esse jogo, hein? Comente aí embaixo e participe. Bom, galera, tô indo nessa. Você que me acompanhou, muito obrigado. Uma ótima noite de sábado aí, um bom início de domingo. E vamos com tudo, amanhã a gente tá de volta. Grande abraço, até lá!